Agora sim, queridos, vamos nos colocar em pé, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18. Vamos ler o 16 para a gente entender a ideia completa do apóstolo Paulo, mas eu vou falar só sobre os versículos 17 e 18 para encerrarmos o capítulo 4 hoje. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, do 4, do 1 ao 5, nós falamos sobre a vida em santificação. Aliás, até o 8, né? Do capítulo 4, do 1 ao 8, falamos que Paulo faz um chamado, um apelo à santidade. Do 9 ao 12, ele faz um apelo à fraternidade. E ainda diz que os irmãos já sabiam viver isso, viver um amor fraternal. E agora, do 13 ao 18, ele chama a igreja para uma aprendizagem. Porque primeiro ele diz que os irmãos eram ignorantes. E ele diz: eu não quero que vocês sejam assim. Ou seja, vocês não têm conhecimento, né? Esta é a palavra grega agnose, que significa pessoas sem conhecimento acerca de um assunto, de uma doutrina. E a doutrina que Paulo se refere aqui é o que acontece com as pessoas que morrem com Cristo. Há uma diferença, né? Em outras partes da Bíblia você vai achar, por exemplo, Apocalipse 20, você vai achar o que acontece com pessoas que morrem sem Cristo, né? Também Lucas 16, 19, enfim, tem várias referências fora daqui. Mas Tessalonicenses, Paulo está falando dos mortos em Cristo. Então, por quê? Porque ele está escrevendo para a igreja, para os crentes, e ele está querendo duas coisas. Primeiro, que os crentes não sejam ignorantes, não sejam desconhecedores da doutrina. E segundo, que eles também não fiquem entristecidos como os ímpios, porque os ímpios não têm esperança. Os ímpios falam isso, né? Morreu, acabou. Outros falam, morreu, volta, né? Morreu, reencarna. Tem um monte de coisa que os ímpios falam. Mas a palavra de Deus é a única que tem a resposta para o que vai acontecer após a morte. E quando nós estamos falando disso, o apóstolo vai ensinar, né, a partir do versículo 13 até o 18, e nós já vimos aí até o 16. Eu chamei então essa perícope aqui, eu chamei de a ordem da parousia e o consolo do crente. A parousia é o quê? A vinda de Jesus. Então, se tivesse escrito na placa da nossa igreja assim, igreja missionária parousia, é a mesma coisa. Igreja missionária volta de Cristo. Porque isso significa a palavra grega, a vinda do Senhor, né? Jesus falou que ele vai voltar, os apóstolos falaram que ele vai voltar. Aliás, tem profecia no Antigo Testamento dizendo que Jesus tem a sua segunda vinda, né? Então não é só uma questão doutrinária do Novo Testamento, embora ela ali seja mais revelada. Então, semana passada, nós vimos isso, a primeira parte. Qual é a ordem da parousia? O que eu quero dizer com ordem? Como que as coisas vão acontecer baseado apenas em Tessalonicenses? É lógico que existe muito mais coisas sobre o fim, mas que estão em outras partes da Bíblia, e nós vamos nos ater somente a Tessalonicenses. Nós vimos semana passada que o apóstolo Paulo declarava palavra do Senhor. Isso é incontestável. O que Paulo escreve aqui não tem nenhum tipo de contestação. Ninguém pode ir contra o que o apóstolo disse aqui, porque no 15 ele falou isso aqui, nós os declaramos por palavra do Senhor. Então, acabou, não tem discussão. É exatamente o que está escrito aqui, é o que vai acontecer. E então, no 16, ele começou a colocar a ordem das coisas. Primeiro, ele disse: o mesmo Senhor, que é Jesus, primeiro haverá uma palavra de comando. Nós vimos isso semana passada. Primeira coisa que vai haver no céu é uma palavra de comando. Segundo, voz de arcanjo. Nós não sabemos qual é o arcanjo, provavelmente será Miguel.
E terceiro, ele diz trombeta de Deus. Então, depois desses 3 barulhos, haverá o quê? A descida de Cristo a partir dos céus. Essa é a 4ª coisa. A descida de Cristo. A 5ª coisa, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na manifestação da presença de Jesus no ar, os mortos aqui em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas e os mortos sem Cristo? Eles também ressuscitarão. Não está aqui. Eu já falei essa referência, está lá em João 5, 28 e 29. Os 2, mortos com Cristo e sem Cristo, vão ressuscitar na mesma hora. Mas Paulo aqui, quero que os irmãos entendam, ele está focando apenas, ele está trazendo uma lupa apenas para falar daqueles que morreram com Cristo. Por quê? Porque o objetivo dele, verso 18, consolar-vos aos outros com essa palavra. O objetivo dele é consolar os irmãos. Então, para isso, ele está falando apenas dos crentes. O que vai acontecer com uma pessoa crente que morre? É isso que Paulo está ensinando. Então, primeiro, vem uma palavra de comando. Segundo, uma voz de arcanjo. Terceiro, trombeta de Deus. Quarto, Cristo desce do céu. E quinto, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Foi isso que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos ver o versículo 17 e 18 para nós encerrarmos o capítulo 4. No 17, Paulo diz assim, diretamente do grego original, está assim: depois nós, os viventes, os restantes, juntos com eles quem? Com estes mortos que ressuscitaram, no verso 16, seremos arrebatados em nuvens para dentro do encontro do Senhor, para dentro do ar. E então sempre com o Senhor estaremos. Perceba a distinção. O apóstolo Paulo diz no verso 16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz no 17, depois, olha a distinção entre primeiro e depois. Então nós já falamos 5 coisas aqui. Primeiro, a voz de comando. Segundo, voz de arcanjo. Terceiro, trombeta de Deus. Quarto, a descida de Cristo. Quinto, a ressurreição dos mortos. Agora sexto, nós, os que estivermos vivos nesta ocasião, seremos, juntamente com eles, arrebatados. Mas nós vamos ser arrebatados com este corpo que nós temos aqui agora? Não. Paulo diz isto, volte algumas páginas aí, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50. Olha o que Paulo diz: agora digo-vos isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Quando a Bíblia fala isso aqui, mistério, você tem que parar tudo que você está fazendo e entender que até aquela hora isso aqui não tinha sido revelado para ninguém. Eu vos digo um mistério, até agora não tinha sido revelado. Então Paulo revela isso aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos. Já expliquei aos irmãos que dormir aqui é uma figura de linguagem para morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Esse todos é quem, irmãos? Todos os crentes. Porque Paulo está falando para os crentes, ele não está falando que todo mundo vai ser transformado. Todos os crentes seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos. Então eu mostrei para os irmãos que o arrebatamento, não é o arrebatamento que vai ser num piscar de olhos, e sim a transformação do nosso corpo. Nós seremos transformados em um momento. Veja, ele está se referindo a quem não dormiu, a quem não morreu fisicamente, mas há muitos crentes que já morreram. Então, digamos, os Tessalonicenses tinham uma dúvida: o que acontece com os crentes que morreram? Paulo diz: ressuscitarão com corpo de glória. Digamos que os coríntios tinham outra dúvida: o que acontece com os crentes que estarão vivos na vinda de Jesus? Eles vão ser arrebatados com esse corpo mortal que nós temos? Os 50 diz que não, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então não vai ser com este corpo. Então com que corpo será, Paulo? Paulo diz: vou dizer um mistério para vocês, uma coisa que ninguém tinha dito até então, e ele fala: nem todos morreremos, nem todos os crentes vão morrer. Por mais que o anticristo queira matar, perseguir, destruir, ele não vai poder ter esse tempo todo, porque a Bíblia diz que aqueles dias serão abreviados por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos. Jesus abreviará aqueles dias, ou seja, ele não dará todo o tempo que o anticristo gostaria para destruir os crentes em Cristo. Mas o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, muitos que ainda estão vivos, crentes,
Em um momento, em um piscar de olhos, seremos transformados ante a última trombeta. Lá em Tessalonicenses, Paulo falou de trombeta, mas não falou que era a última. Mas aqui em Coríntios, ele está dizendo que é a última. E quando você vai para o Apocalipse, capítulo 8 até o 11, você encontra quantas trombetas? 7. Não quer dizer que são 7 trombetas, porque o Apocalipse é simbólico. E o número 7, ele representa totalidade, ele representa o número inteiro, é o número de Deus, é o número completo, de plenitude. Então 7 trombetas significa que são todos os avisos, trombeta representa aviso, todos os avisos que Deus poderia dar à humanidade, Ele vai dar, e já está acabando. Os avisos de Deus estão se acabando, Deus não vai avisar mais. O sonho do irmão Wilson, cadê o irmão Wilson? Quinta-feira, quando ele contou aqui o sonho dele, foi horripilante, foi um sonho preocupante, mas ele tinha um significado, e tem na verdade um significado, porque está de acordo com a palavra de Deus. Deus está preparando o seu povo para o abatedouro. Deus não está preparando você para morar numa mansão, para ir para uma fazenda, para ter o seu luxo. Deus está preparando você para o abatedouro. É isto que ele sonhou e que está escrito também em Romanos 8,36. Pode olhar. Paulo diz assim que nós somos considerados, todos os dias como ovelhas para o matadouro. Você fala assim, mas eu não morri hoje. Tá, mas e amanhã? Você não sabe. Mas não estou falando de morrer assim, passou ali, acidentou, morreu. Não é isso. Ficou doente, morreu. Não. Paulo está falando por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Aí você fala, mas eu não conheço ninguém aqui que morreu por amor a Jesus. Mas tem. Nossos irmãos, principalmente no Oriente Médio, principalmente no Extremo Oriente, ali na Coreia do Norte, Afeganistão, os países muçulmanos. Países muçulmanos são os que mais praticam o martírio contra os cristãos. Eles estão todo dia indo para o matadouro. Agora, imagina quando o anticristo chegar. Quando o anticristo chegar, não vai ter mais essa questão de liberdade, como muitas vezes nós somos acostumados. E, aliás, mal acostumados. Porque quando nós temos liberdade, nós relaxamos. Jesus falou para nós pregarmos o evangelho para toda criatura, pregar para todo mundo que você vê na frente, que você encontrar, que você prega. Os irmãos perseguidos pregam. Os irmãos que estão com a faca no pescoço pregam. Engraçado, Eles não têm liberdade. E nós que temos, poderíamos, mas não fazemos. É só um exemplo. Nós raramente oramos de madrugada. Raramente oramos de madrugada. Lógico que eu não vou perguntar quem ora de madrugada aqui, para um irmão ou dois que orar, não envergonhar o resto, Não! Mas vai lá nos irmãos perseguidos, vai no Oriente Médio, e você vê ele não somente orando pelas madrugadas, mas levantando-se pelas madrugadas para se encontrar uns com os outros em locais ermos, distantes, e que não são capturados pela polícia daquele seu país, das autoridades. Para quê? Para poder ir lá, cavar um buraco, eles já sabem aonde, lá tem uma caixa, dentro dessa caixa eles têm Bíblias, e começam a entregar uns para os outros. Em lugares onde as Bíblias são proibidas, eles levam e deixam enterrado lá páginas. Página. Irmão, sua página é a página tal. Quem está com a página de João capítulo 1, o irmão levanta a mão, eu tenho João 1. Irmão, eu tenho João 2, vamos ler João 1 e 2 hoje? Eles fazem isso de madrugada. E eles são perseguidos. E nossa liberdade? 20, 30 Bíblias em casa, lê? Então o que eu quero dizer é que muitas vezes, quando se diz Jesus está me preparando, está me preparando para ser um missionário na Disneylândia, vou pregar para o Mickey e o Pateta. Muitas vezes nós queremos isto, lugares bonitos, Deus me chamou para as praias do Havaí. Serei um missionário nas Ilhas Bahamas? Não, mas e quando o Senhor nos chama como ovelhas para o matadouro, todo dia? Será que estamos prontos e dizemos assim para Ele, Senhor,
eis aqui a minha vida, não a tenho por preciosa, pode tomar a hora que o Senhor quiser. Ou como disse naquele outro sermão, que um monte de gente ficou meio assustado aqui na igreja, falei, você faria tudo para continuar vivo aqui na terra, mas qual o objetivo? Qual o objetivo de lutar pela sua saúde, pela sua vida física? Eu quero viver mais, quanto mais eu viver, mas para quê? Para quê? Quanto mais vida, mais o quê? Responde o final para você mesmo. Quanto mais vida terrena, mais o quê? Mais o quê? É mais glória de Deus? É mais evangelismo que você vai fazer? É mais oração? É mais congregação? É mais Bíblia? É mais missão que você vai fazer? Não, é porque eu quero viver mais, porque, né? Aí a gente tem outros objetivos. Não, eu vou conquistar isso, eu vou criar meus filhos para aquilo, eu vou fazer não sei o quê. E a glória de Deus? Vocês estão vendo que nem sempre o bem-estar significa que você estará realmente bem diante de Deus? Então o anticristo gostaria, quando ele vier, ele gostaria de matar todos os crentes, mas ele não vai ter tempo para isso, a Bíblia diz. Então esta é a sequência, né? Primeiro, o estrondo da palavra de comando. Segundo, a voz do arcanjo. Terceiro, da trombeta de Deus. Depois, a descida de Jesus. Depois, a ressurreição dos mortos em Cristo, já num corpo de glória. Depois, a transformação do nosso corpo, dos que estiverem vivos. E depois, o arrebatamento. Esta é a sequência. Repito, ninguém irá para o céu antes de ninguém. Fisicamente falando, né? As almas, sim, dos que morrem em Cristo já vão para o céu. Apocalipse 20, versículo 4 e 5 diz isto. E também Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11. João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos e clama ao Senhor: até quando, ó justo e santo Senhor, não vingarás e nem julgarás o nosso sangue das mãos daqueles que habitam sobre a face da terra? Ou seja, já tem almas lá no céu, almas de crentes, já estão no céu. Porém, em termos de corpo físico ressuscitado e glorificado, ninguém vai para o céu antes de ninguém. Todos devem esperar, todos, para que todos sejam glorificados. Não importa se ele está morto, vai ser ressuscitado e glorificado. Não importa se ele está vivo, ele vai ser glorificado. E juntos, diz o apóstolo Paulo aqui, voltando agora em Tessalonicenses, ele diz assim, no versículo 17: e juntamente com eles, nas nuvens, encontraremos o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é que causava tristeza no coração dos Tessalonicenses? Eles não sabiam o que ia acontecer aos crentes que haviam morrido. Tipo assim, e se Jesus voltasse e levasse só os crentes vivos? Paulo exclui essa possibilidade. E se as suas almas no céu, mesmo já glorificadas, quando morreram, ficassem sem o corpo? Paulo ensina a ressurreição. Os crentes vivos não terão prioridade alguma sobre os crentes mortos. A ressurreição destes se dará concomitantemente, simultaneamente, a transformação daqueles, ou dos que estão vivos. E ambos subirão juntos para Cristo. E o que significa a palavra arrebatados? Arrebatados, do grego harpazo. Harpazo significa, dá uma conotação de rapidez, de força, de agarrar e puxar, tomar a força. Na vinda de Jesus, as coisas acontecerão de modo brutal e rápido. Céus e terra passarão, céus e terra passarão. Mortos ressuscitarão, corpos de crentes serão glorificados, corpos celestes, sol, lua, estrelas, serão despencados. Haverá um cataclismo, disse a palavra do Senhor. Todos os eventos culminarão em um acontecimento: o estabelecimento do juízo final. Não haverá qualquer oportunidade de arrependimento e nem de salvação. Aquele Jesus, né, que fica nos quadros, todo, né, mansinho, aquele rostinho bonito e meigo, ele virá, diz a Bíblia, cheio de vingança. Está escrito, 2 Tessalonicenses, quando acabarmos este primeiro, nós vamos para o segundo, né? 2 Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo, Paulo diz que ele virá cheio de vingança. Imagine
O Jesus que todo mundo pinta como sendo aquele que passa a mão na cabeça e no pecado do mundo inteiro. Que você pode fazer o que você quiser, que você pode ser o que você quiser, que ele vai simplesmente te amar. Não é isso que ele fala? Jesus ama como você é. A Bíblia diz que ele virá. Deixa eu ler, né? Nós vamos chegar lá, mas vamos ler hoje. Diz assim, segunda carta, capítulo 1, verso 7 ao 9, diz: e a vós, crentes, vocês, crentes, que sois atribulados, descanso conosco. Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Eu ficaria, e fico, né? Na realidade eu fico assustado com este Jesus que as Escrituras mostram. Não é um Jesus que aceita e admite tudo que a gente faz. Não. Ele tem um padrão, e o padrão é Ele mesmo. O padrão é Ele mesmo. Para entrar no céu, não basta ser bom entre os homens. Você tem que ser tão bom quanto Jesus. Eu sou longe de mim, nunca fui nem serei. Existe algum ser humano que seja tão bom quanto Jesus, porque o padrão de Deus para entrar no céu é o Filho dele. Quando nós olhamos para os seres humanos, nós encontramos uns bons, outros melhores, uns ruins, outros piores, e por aí vai. Existem as classes, mas Deus não nos compara homens com homens. Deus nos compara com o Filho dele. E diante desta comparação, toda a raça humana está perdida e condenada. Então como é que vai alguém salvar se no céu só pode entrar se for igual a Jesus? Aí é que está. Desarme. Jogue todas as suas armas no chão. Jogue toda a sua bondade no chão. Ajoelhe-se, curve-se, humilhe-se diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui, eu dependo de ti para ser salvo. Se o Senhor quiser me salvar, eu estou aqui, mãos vazias, me salve. E se o Senhor não quiser, o destino do inferno é exatamente o que eu mereço. Deus não está sendo injusto quando isso acontece, porque o salário do pecado é a morte, e quando Deus dá a morte, Ele está dando justiça, porque todos pecaram. E quando Deus dá o céu, Ele não dá por merecimento, porque ninguém merece a não ser Jesus. Ele dá por misericórdia daquele, Ele tem misericórdia daquele que dependeu de Jesus, que se entregou a Jesus e reconhece que é só por causa de Cristo que ele é salvo. Ele não apresenta boas obras. Ninguém pode ser salvo por suas obras. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Já pensou? Se fosse por obras, muitas pessoas poderiam se gloriar. Porque tem pessoas que fazem muitas obras. Mas não é isso que salva. O que salva é chegar diante da cruz do nosso Senhor, jogar todas as nossas armas no chão, jogar todas as nossas obras no chão e dizer para Ele, ajoelhado, se preciso, cabisbaixo, botar a cara no pó e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor quiser me salvar, estou aqui para confiar só no Senhor, não em nada que eu fiz. E se o Senhor não quiser me salvar, serei justamente condenado no inferno. Então, quando Paulo usa essa questão do arrebatamento, ele está dizendo que Jesus vem e arrancará violentamente os que lhe pertencem da terra, mas já com o corpo transformado. Lembra que eu falei? Quando Jesus aparecer no céu, você que é crente, se estiver vivo, eu disse
só pode acontecer duas coisas com crente vivo e duas coisas com pessoas vivas e duas coisas com pessoas mortas. Se você é crente e está vivo, quando Jesus voltar, ao contemplá-lo, que os teólogos chamam de visão beatífica, ou a bem-aventurada visão sobre Jesus, você será transformado, o seu corpo será igual ao dele, só de você olhar para ele. O apóstolo João diz assim, como é, o veremos. Não é? Se você não for, você olhará para a vinda dele e a manifestação da vinda dele reduzirá você a pó. Jesus diz assim, eu sou a pedra, Mateus 21, 42, ele fala, eu sou a pedra angular que vocês rejeitaram. Todo aquele sobre quem esta pedra cair, ele ficará em pedaços. Aliás, todo aquele que tropeçar nessa pedra, ficará em pedaços. Ou seja, se o cara vem, tropeça em Jesus, ele é reduzido a pedaços. Mas aquele sobre quem esta pedra cair, será reduzido a pó. Aqueles homens da época de Jesus tropeçaram em Jesus. Eles não admitiram que Jesus era o Messias e o mataram. O assassinaram na pior das mortes que existia naquela época, a crucificação. Ou seja, eles tropeçaram e viraram pedaços. Mas quando Jesus voltar, essa pedra que é ele disse, essa pedra vai cair sobre vocês e vocês serão reduzidos a pó. Aquela palavra de Jesus são duas coisas ruins. Quer dizer, uma ruim e outra pior. Ele não está dizendo, quem tropeçar em mim, igual eu já vi pregador dizendo, né? Quem tropeçar em mim virará em pedaços. Os pedaços que eu juntarei para fazer um novo vaso. Isso é muito romântico, mas não é isso que Jesus está falando. Quem tropeçar em mim será despedaçado, mas aquele sobre quem eu cair será reduzido a pó. Jesus está falando de uma coisa ruim e outra pior. Eu tropecei em Jesus muitas vezes. Você tropeçou em Jesus muitas vezes. Ou seja, nós já fomos despedaçados. Mas há um momento, enquanto essa pedra não cai sobre nós, há um momento ainda em que eu posso me arrepender. Que eu posso dizer para ele, Senhor, junta mesmo os meus pedaços aqui. Mas caso eu insista nesse tropeço, quando ele voltar, ele voltará como uma pedra caindo sobre... o sonho lá de Nabucodonosor, né, que Daniel interpretou, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. O profeta Daniel interpreta o sonho do rei que viu a estátua, cabeça de ouro, braço, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés com ferro misturado com barro. E o rei nem lembrava daquilo. E chamou seus magos para interpretar o sonho. Primeiro ele falou, eu quero que vocês me falem o que foi que eu sonhei, que eu já esqueci. E depois eu quero que vocês interpretem o que foi que eu sonhei. E os magos falam, mas como? Eu não sei nem o que eu sonhei, vou saber o que o Senhor sonhou. Então vocês ficam me enrolando, porque a vida inteira eu achei que vocês sabiam, que vocês eram magos, vocês eram astrólogos. Então, já que vocês são magos e astrólogos, fala o que eu sonhei e depois interpreta. Não tem como, então vocês vão morrer. O rei, né, mandou o decreto, vai morrer todos os meus astrólogos. E Daniel era um deles. Chegou a notícia, Daniel olhou, que notícia é essa aqui? Eu vou morrer, não estou sabendo de nada? Falou, não, porque o rei disse isso e aquilo. Daniel falou, pede o rei 3 dias, que ele vai saber que existe um Deus. Então o rei chegou e falou, tudo bem, 3 dias aí de anistia para esse povo. E Daniel orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus deu para ele o mesmo sonho que tinha dado para o rei. E ele viu essa estátua no sonho dele e foi lá no rei e contou para o rei e disse, rei, tu sonhaste com a estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E depois no teu sonho, rei, tu viu uma montanha que foi cortada, sem mão nenhuma, ela foi cortada e aquela pedra veio descendo e bateu nessa estátua e esmagou ela, e aí depois essa pedra foi crescendo e tomou conta da terra inteira. Aí o rei falou, é isso mesmo que eu sonhei, agora eu lembrei. E Daniel disse, pois o sonho é isto, ó rei, e é isto que ele significa, a cabeça de ouro é você, Babilônia, é o reino de ouro que o Senhor manda e desmanda, faz o que quer. Depois de ti o teu reino passará. O braço de prata e o peito de prata é o reino dos medos e dos persas. Vai ser inferior ao teu, terá 2 governantes, um medo e um persa.
Mas ele também passará, depois dele virá um reino de bronze, que é a Grécia, com um imperador chamado Alexandre o Grande, que todos aí conhecem a história dele. E depois de Alexandre o Grande virá pernas de ferro, que é o Império Romano, que virá depois da queda do Império Grego. E os pés misturados com ferro e barro, é o Império Romano se misturando com os bárbaros, que entraram nos seus limites e se tornaram soldados romanos, cidadãos romanos, e foram enfraquecendo o Império Romano, como nós sabemos que no século V depois de Cristo, o Império Romano caiu. Agora essa pedra é o quê? Esta pedra eu vou dizer ao Senhor. Esta pedra é o reino eterno do nosso Senhor. Ele reinará pelo século dos séculos. Todos os reinos passarão. O teu passará, que é de ouro. O próximo, que é de prata, vai passar. O próximo de bronze vai passar. Os de ferro vai passar. Ferro com barro misturado vai passar. Mas esta pedra, e ele ainda disse assim, nos dias deste reino, ou seja, nos dias do Império Romano, virá essa pedra que foi Jesus, Daniel falou. E Jesus nasceu exatamente no Império Romano. E quando ele veio como uma pedra. E ele esmagou, ele bateu nos reinos. A estátua representava os reinos da terra. E aí não só Jesus bateu contra ele, mas como diz lá no sonho que Nabucodonosor teve, ele bateu, destruiu, tornou pó toda aquela estátua. E diz mais no sonho que depois que essa pedra esmagou aquela estátua, ela cresceu e tomou conta de toda a terra. O que é isso? É a igreja, é o cristianismo, porque Jesus morreu e quando ele ressuscitou, ele enviou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja em Atos capítulo 2, e de lá para cá, a igreja do Senhor tem crescido na face da terra. Não interessa quem gosta, quem não gosta, quem persegue, quem vai contra, quem mata, quem derrama o sangue, a igreja do Senhor continuará crescendo até encher esta terra. Já era profecia dos antigos que dizia: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas Jesus voltará. Jesus voltará. E a palavra que Paulo usa aqui para encontro com o Senhor no ar, a palavra grega apantese, significa não que nós vamos ser arrebatados e ir para o céu, não é isto. A palavra grega era usada para a comitiva que saía de dentro de uma cidade para receber o imperador que vinha lá fora, e quando ela chegava lá fora, que se encontrava com o imperador, ela voltava para dentro da cidade, junto com o imperador. Então nós vamos para o ar, encontrar com Jesus no ar, e vamos retornar com Ele. Não é para o céu. Essa palavra usada aqui é uma palavra usada nas expressões diplomáticas. Vamos receber diplomaticamente uma autoridade que está vindo de fora, de outra cidade. A comitiva ia lá fora, quando encontrava com a autoridade, voltava para dentro da cidade. Nós vamos para o encontro do Senhor no ar, mas Ele é autoridade, então nós voltamos com Ele. Só que, lembre-se, não é mais para essa terra que nós voltamos. Porque a vinda de Jesus, quando Ele se manifestar no ar, explodirá todos os elementos do universo. O irmão Wilson leu no início, mas ele não continuou, por causa do nosso tempo, é claro, e só para fazer menção daquilo que nós estamos pregando. 2 de Pedro, capítulo 3. Olha o que ele diz aqui no versículo 10. Olha, presta atenção, queridos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Estrondoso. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, quais são esses elementos? Os átomos, todos os átomos do universo hão de derreter com calor intenso, e a terra e todas as obras que nela há se queimarão. Na vinda de Jesus, você imagina,
Crente que olha para ele quando ele manifestar, é transformado no corpo igual dele e vai para o encontro dele. Não crente, incrédulo, que não é cristão, que não é verdadeiramente nascido de novo, ao olhar para ele, é a pedra que caiu sobre aquele reino, e ele virará pó. E todo o universo, céus, terra, estrela, mar, árvore, pedra, tudo, até bactéria e átomo, que olhar para Jesus na manifestação dele, explodirá. Explodirá. E então não é que nós vamos para o céu, voltaremos com ele, e nessa volta ele instalará o que Apocalipse 20 chama de grande trono branco, e então instalará juntamente no trono o seu juízo final. Ali ele condenará os ímpios e estabelecerá novos céus e nova terra. Mas como Paulo está falando de consolo aqui, né, e não de juízo, ele pula essa parte. Mas nós encontramos essa parte em outros textos da Escritura. Ele diz assim: então sempre com o Senhor estaremos. Bom, já que é para crente, é uma palavra ótima, né, de consolo. Se eu estou com o Senhor, amém. Amém. O que vai acontecer com o mundo não interessa. Eu estou com o Senhor, eu estou guardado, eu estou protegido. Por isso que Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer ficar no mundo? Você está do lado de quem foi vencido. No mundo passais por aflições. Depois que você entende isso, você grita para Jesus e diz: não importa, Senhor, não importa no mundo eu passar por aflições, não importa no mundo eu ser perseguido, não importa no mundo eu ser rejeitado, eu ser preso ou até morto, não importa. O que importa, Senhor, é que Tu venceste o mundo e contigo eu sou mais do que vencedor. Quem entende é isso. Porque Jesus jamais pode ser derrotado. Jamais pode ser derrotado. Quando ele esteve na cruz, o espetáculo humano parecia revelar um Jesus derrotado. Por isso tem crente que fala assim: eu não, cuidado com esses crucifixos onde tem Jesus crucificado ali, né? Isso ali representa derrota, não sei o quê. Não. Jesus crucificado não representa derrota, não. Aos olhos dos homens, sim, mas Paulo explica direito o que aconteceu lá. E João também, né, em Apocalipse 12, a partir do 7, ele mostra o que aconteceu ali. O que na realidade aconteceu? Aos olhos do homem, Jesus crucificado era vergonhoso, porque ele estava nu, ele estava despido na cruz do Calvário, ele estava chicoteado, rasgado, socos, murros, cusparadas, escarradas na sua face, coroa de espinho travada, trançada no couro cabeludo dele, a ponto de entrar nas frestas do seu crânio. Jesus estava com sangue no seu rosto, na sua barba e no seu corpo, já coagulando, aquele sangue preto, colado no seu corpo, grudado, dor, incapaz de se dizer qual tipo de dor ele sentia. E quando os pregos, os grandes cravos de 17 a 20 centímetros atravessavam seu pulso, entre a una e o rádio, esses dois ossos do braço, atravessaram entre ali, cortaram os tendões de Jesus, o tendão de sua mão, que ficou pendurada, sem força alguma. E aqueles cravos, os pregos, não eram pregos novos, eles arrancavam de outros que haviam sido crucificados e usavam de novo, enferrujado, sujo, cheio de bactéria, tétano, aquelas coisas grudadas no punho de Jesus. E Jesus Cristo, a cada mexida que ele tentava dar para respirar, porque a posição do crucificado empurrava para baixo, então toda a pressão sanguínea concentrava no tórax, a pessoa ia perdendo a sua respiração e ele tinha que forçar suas pernas para esticar e levantar, para ver se achava alguma respiração em seus pulmões ainda. Todo o esforço que Jesus fazia daquela forma, mexia com os tendões que estavam encostados naqueles ferros, e davam cãibras, e davam dores, choques, como você quando bate o cotovelo em algum lugar, e dá aquele choque, aquilo dava em Jesus o tempo todo na cruz do Calvário.
E ele não reclamou em nada, porque ele sabia que ele não estava ali por um descuido de Deus, ele estava ali por voluntariedade, para dar a vida dele por você. Por isso que ele não reclamou. Diante das autoridades ele não se defendeu. Se ele se defendesse, ele é um verbo. Se ele se defendesse, todo mundo ia calar, ficar sem argumento, e ele ia se safar. E se ele se safasse da cruz, você não seria salvo, porque sem cruz não há salvação. Ele sabia o que ele estava fazendo. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo aquilo era para quê? Era para que você tivesse este lugar com Ele. Quando Ele disse para os seus discípulos assim, não turba o coração de vocês, não. Irmãos, eu leio aquele versículo. Falo, Deus, como pode? Quem está turbado aqui é Jesus. E Ele está consolando os discípulos. Ele que estava perturbado, Ele que sabia o que ia acontecer com ele. Você já pensou se Deus desse a você a revelação de como você vai morrer? Se Deus mostrasse para você cada detalhe de como seria a sua morte? Ainda mais se fosse morte violenta, de acidentes, dessas coisas, de assassinato, de um monte de coisa. Se Deus desse isso para você, o que você ia fazer? Você ia viver em angústia o tempo todo. Mas Jesus, diz a palavra do Senhor, que Ele estava consolando os seus discípulos, dizendo para eles, não se perturbem, meus filhos. Ora, mas Ele é que estava turbado, porque Ele sabia de que forma Ele ia morrer. Ele sabia de toda dor, sofrimento, toda angústia. E mais do que isso, Ele sofreu a ira de Deus. Ele sofreu o ódio de Deus contra o seu pecado, contra o meu pecado. Naquela cruz, Ele sofreu tudo isso. Para que hoje você ouvisse essa palavra que diz, consolai-vos uns aos outros. Para que hoje você ouvisse essa palavra que diz, seja consolado, meu filho. Você não vai passar pelo juízo. Eu já passei por você. Por que crente não será julgado? Todos os crentes de toda a face da terra, verdadeiros filhos de Deus, por que eles não serão julgados? Por que eles não entram no trono branco? Porque Jesus já entrou por eles. Porque tudo que o Pai ia fazer com você no inferno, Ele fez com Jesus na cruz. Eu encerro dizendo o que Paulo disse. Assim consolai-vos uns aos outros nestas palavras. Versículo 18. Estas são as únicas palavras de consolação acerca da morte. Para o ser humano não há outra palavra. Tudo mais é lorota. Qualquer outra coisa diferente do que Paulo está dizendo aqui, como ele diz no verso 15, por palavra do Senhor, é conversa fiada. Somente isso que foi revelado a ele. E ele escreveu aos Tessalonicenses, escreveu aos Coríntios, João escreveu Apocalipse e outros, 2 Pedro, por exemplo, como nós lemos aqui no capítulo 3. Somente isto é a verdade acerca do futuro, acerca do que acontece após a morte. Porém, o ímpio não crê, então ele não tem esperança. E se ele não tem esperança, ele também não tem consolo. Às vezes ele mente para si mesmo e diz, morreu, acabou. Como eu usei o exemplo daquele filósofo, Leandro Carnal, dizendo estas coisas para as pessoas. E as pessoas aplaudem uma ignorância dessa. Aplaudem. Não, Leandro Carnal é o cara mais inteligente do Brasil, é não sei o quê. Olha, isso é filosofia secular. A filosofia secular não tem nenhuma palavra de consolo para você. Ela não tem nenhuma esperança para você. Que esperança ela tem? Ela é materialista, ela acha que tudo começou na matéria e vai terminar na matéria. Falando com uma pessoa que me foi informada que acredita no Big Bang, não em Deus, eu disse para ela assim, como pode, a partir de uma explosão, bang, né? Big é grande, né? Bang é uma explosão.
Uma grande explosão, a partir de uma grande explosão, bim! Começou vários átomos se espalharem pelo universo, poeiras cósmicas, e depois se juntaram nesse planeta aqui, que é o planeta Terra. Aí começou dentro da água, aquelas eletricidades ali formarem daquilo que é inorgânico, foi se transformando em orgânico por causa do aminoácido que juntou com isso, com aquilo, e se transformou numa uma vida monocelular. E daí que foi evoluindo para os protozoários, as amebas e não sei o que, até chegar em nós. Falei, puxa vida. Como nossos pais, as amebas, eram inteligentes. Como as amebas nos ensinaram sobre moral. Como os protozoários ensinam para nós o que é certo e o que é errado. Que consciência tinha nossos pais, queridos. A evolução é muito mais palhaça do que o macaco que eles querem nos colocar como descendentes. Muito mais palhaça. Além de quererem zombar de Deus, ainda se chamam de ciência para amedrontar você, amedrontar a mim que não tenho estudo, amedrontar e dizer, nós temos a última palavra. Vocês têm ciência, a última palavra? Pois é, ano passado vocês estavam dizendo que comer ovo fazia mal. Agora vocês estão falando, tem que comer ovo. É a segunda alimentação maior do que o leite materno. Antigamente falava, não toma café, e eu embarquei naquela e não tomo até hoje. Agora eles dizem, café é bom para não sei o quê, e isso e aquilo. Ciência tem a última palavra? Nunca! Nunca! Eles estão em experiência e continuarão em experiência. E todas as experiências da ciência só podem falar alguma coisa até onde eles descobriram. Mas eles não podem falar dali para frente. Ninguém, nenhum cientista. Ciência é gente. Ciência é pessoa, gente. Ciência não é um robô. Ciência não é um alienígena. Ciência é gente que está fazendo isso, está estudando, está experimentando, está testando, e à medida que eles descobrem, baseado em um teste nisso, a soma desse X mais Y, aquilo ali, que eles colocam dentro do laboratório e dá aquele resultado esperado, eles lançam aquilo, talvez como um remédio, talvez como uma tecnologia, outra coisa, beleza, eles só podem ir até ali, mas eles não podem ir mais do que ali, a não ser que eles experimentem mais e vão descobrindo. Isto foi Deus que deu, porque Deus é o Deus da ciência. Jesus, nele, Colossenses 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas os homens só vão descobrir, eles não vão inventar. O que o homem vai inventar? Ele só vai descobrir. Assim como descobriram que 1 mais 1 é 2, mas 1 mais 1 já era 2 antes do homem vir à Terra. E aí? Por que essa inteligência? Para você ver que tudo que as pessoas querem dizer é para que mantenha-nos na ignorância e com isto não tenhamos consolo. O crente ignorante, ou seja, o crente que não tem conhecimento, ele até crê, mas ele não quer aprender. Na melhor das hipóteses, ele não tem nem quem lhe ensine. Às vezes ele quer aprender, mas não tem quem lhe ensine. Conversei com meu amigo do Rio Grande do Sul hoje, Novo Hamburgo, do irmão Daniel Glitz, e ele me dizendo, pastor, olha que dificuldade para encontrarmos uma igreja aqui em Novo Hamburgo, uma cidade do tamanho de Vilhena, irmão, 100 mil habitantes. E não se acha uma igreja para pregar a verdade, é só aquela baderna, bagunça, gente gritando, pulando, rodopiando, dizendo que Deus está revelando, falando isso e aquilo, e quando na verdade a palavra de Deus para ser ensinada e explicada, eles passam de longe, não querem nem saber. Uma pessoa dessa, ela fica totalmente sem condição de congregar. Mas quando o crente é ensinado, Paulo diz, sua tristeza é substituída por alegria. E a teologia pode consolar o seu coração, de modo que você até console outros nestas palavras. Então a palavra grega aqui para consolai-vos, no verso 18 é animai-vos, encorajai-vos uns aos outros. Qualquer palavra diferente desta que Paulo deu é engano e não consola ninguém. Ela pode anestesiar, como eu falei, às vezes
as religiões reencarnacionistas, elas podem anestesiar. É uma mentira, são consolações vazias, como Zacarias 10:2 fala que os ídolos e os profetas, os adivinhadores, eles têm vãs consolações. Pode ser uma consolação, mas é vazia, é vã. Eles não consolam de verdade. Somente o ensino apostólico a esse respeito deve ser considerado como o único remédio para a tristeza da alma daqueles que perderam para a morte os seus irmãos em Cristo. E olha, Paulo não está falando dos mortos sem Cristo, é muito diferente. Mas para os que perderam seus irmãos em Cristo, resta um consolo maravilhoso pela teologia escatológica. Paulo diz que devemos nos consolar nestas palavras. Quais? As do Senhor. As palavras do Senhor. Quem está falando aqui é um apóstolo, aqui na Bíblia, é um apóstolo verdadeiro do Senhor, que recebeu revelação verdadeira sobre o que há de acontecer no fim dos tempos. Aprenda sobre ela, saia da ignorância, creia nela e console seus irmãos. Então aqui encerramos o capítulo 4. A partir da semana que vem nós vamos, ou de algum outro domingo, nós iremos falar sobre o capítulo 5, né? Mas Paulo nos chama, irmãos, a um aprendizado, tá? Estude escatologia, mas não estude com esses camaradas da internet. Hoje tem um monte de crente com negócio de internet. Estava falando com o João hoje, conhece um tal de Vagnão? Quem já ouviu falar de Vagnão? Mas o que tem de seguidor, meu Deus, o que tem de gente assistindo Vagnão? Pois é, eu também nem conhecia esse profeta aí, mas fala e mostra e não sei o que, olha aí, tá vendo? Olha o que vai, e fica naquela conspiração, na teoria da conspiração, o povo gosta disso, né? Agora a Bíblia mesmo, que é o que Deus falou, ninguém quer. Agora o que o homem, fulano, você viu o que Vagnão falou? Não, Vagnão. Então Paulo diz, conheça essa verdade, venha para a Bíblia, é aqui que está a nossa esperança, na ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte, ele deu garantia aos seus fiéis seguidores, você também será ressuscitado, né? O Senhor promete isso, em João 6, 39, 40, 44, 54, vimos também que o Senhor virá em glória, palavra de comando, voz de arcanjo, trombeta de Deus, ressurreição dos mortos, Cristo vindo, corpo de glória, transformação dos crentes e a nossa reunião com Cristo para sempre, está com Ele, isso é maravilhoso. Estas são as verdadeiras palavras de consolo que Deus tem para você. Você perdeu alguém em Cristo, esta é a palavra que você tem para consolar a sua vida. E para que você tenha esperança, é necessário viver em Cristo, para que você, ao morrer, morra em Cristo, e tudo isso aqui se aplique a você. Porque se você viver sem Cristo, se você morrer sem Cristo, nada disso se aplica. Joga fora essa mensagem aqui. Para quem vive e morre sem Cristo, nada disso se aplica. Isso aí é outra pregação, é outra coisa. Mas Paulo está aqui consolando os crentes que perderam crentes para a morte. É por isso que essas são palavras de consolo. Então, meu alerta para todos aqui nesta noite: viva em Cristo, para que você morra em Cristo, e então tudo isto se aplicará a você. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esta mensagem, por esta noite, por este momento, em nome de Jesus.